galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. E sim, já comecei animada, porque eu tava aqui conversando com o meu convidado. E eu e o Renan, a gente já ficou cansado só de ouvir tudo que ele falou. Gente, vocês não estão entendendo. Estou aqui hoje com o Regis. Regis é treinador, corredor amador, diz ele. Mas, olha só, corredor amador, porém já fez 25 maratonas, 14 ultramaratonas e ele perdeu as contas de quantas meias maratonas ele já fez. Há 12 anos com assessoria esportiva, tem uma metodologia que é 100%, corrida 100%, casado, 2 filhos de Sorocaba. E agora você vai ter que explicar pra gente esse negócio de 20 horas correndo, Regis, fazendo exercício, sei lá. Primeiro, seja bem-vindo. Olá, Renata. Boa tarde a todos. Não sei que horas vocês vão ouvir, né, assistir, mas enfim, é um grande prazer estar aqui. E é gostoso, né, participar no podcast e falar um pouco da corrida, mas não somente o que a corrida ela é, porque já fala, nossa, correr não é pra mim, correr cansa, mas sim mostrar o que a corrida pode promover para as pessoas, né? Nós temos 20 horas para falar aqui. Temos. Renan, vamos cancelar toda a agenda. A gente vai ter que ficar aqui conversando. Não, me explica, Regis, ó, vamos lá. Gente, eu comecei bem empolgada, porque eu tava aqui pegando o currículo do Regis e eu nem deixei ele terminar, porque eu falei, não, já tem que começar esse podcast pra gente contar. O Regis, ele também é mentorado do Joel J, conheci ele nos grupos do Joel, e conversando, ele é treinador, inclusive ele que vai orientar a galera pra Preview One, então ele vai estar no grupo dando toda a orientação, montando a Preview One pra gente. E eu falei, Regis, pô, vem conversar com a galera e explicar sobre corrida, o impacto da corrida no empreendedorismo, porque tem muito impacto, cara, é um impacto absurdo. Então ele veio aqui fazer isso. Veio aqui contar pra gente, Regis. Sério, qual é? Não sei. Começa. Vamos lá. Todos em pé, vamos aquecer. Skipping, passeio no bosque. Já tenho que aplicar a metodologia já aqui. vamos começar, galera. Vai, todo mundo 5 polichinelos. Não, vamos... Vamos, Renan, a gente também. Porque para falar de corrida, eu acho que tem que ser de uma forma... tirar o peso dela. Eu acho que esse é o meu papel como treinador, né, de corrida. Quando eu vou falar dela, eu tento tirar o peso, tirar a dificuldade. Porque quando nós falamos sobre a corrida, a galera já fala assim, nossa, não é pra mim, isso é difícil. Só que a gente esquece do quê? Quando nós éramos crianças, nossos pais nos ensinaram, você vai começar a correr. Corre assim, corre desse jeito. Não, a gente pegava e corria. Começamos a dar os primeiros passos, antes engatinhar, começamos a ter equilíbrio, segurava na cadeira, daqui a pouco dava um passo, dava outro, adquiria o equilíbrio, e depois começamos a correr, né? Fugir dos pais, fugir das chineladas, né? Os pais lançavam a chinelada para pegar a gente. Hoje não pode, hoje não realizam mais, né? E nem tem que realizar isso. Mas muitos de nós, né? Não sei se você... Espero que não tenha sido criado assim, mas talvez saiba de histórias de pessoas que tiveram a situação, né? Então, o correr, eu vejo ele assim como um nadar. É que o nadar, a criança que não sabe nadar, ela já está relacionadamente direto a alguma situação de perigo. E quando eu aprendo, eu tenho domínio sobre o meu corpo e eu consigo correr, eu consigo chegar rápido, talvez para socorrer alguém. E se eu não tenho uma capacidade física, uma saúde para socorrer alguém, pode ser que seja tarde, né? Nossa, Regis, muito dramático isso. Não, não é dramático. É qualidade. Isso aí é nós trabalharmos as nossas capacidades físicas, né? Sim. Ô, Regis, nosso corpo foi feito pra correr? Porque eu escuto muito isso. Tipo, o corpo do ser humano não foi feito pra correr porque você vai se machucar. Ele foi feito para correr. Legal. Porém... de maneira certa. Não digo nem a maneira certa. A dose certa. Qual é a dose certa? Porque correr
Eu falo que tem o bichinho da corrida. Sim. Que ele pica, é uma droga. Você quer correr todo dia, toda hora. Sim. Eu tô de castigo, eu tô odiando. Talvez não tivesse sido a dose certa para você fisicamente agora. Mas mentalmente, sim. Qual é o impacto... Vamos lá. Nossa, eu vou te encher de perguntas, foi mal. Manda. Qual é o impacto do esporte com a mentalidade? Só mentalidade. Tipo, esporte e cabeça. Qual que é o impacto? A relação. Quando nós nos submetemos a praticar um esporte, nós vamos adquirindo experiências, né? Então, vamos lá. Volta para a infância. E ali você teve as suas histórias ali. E essas histórias que você vai tendo com o esporte, seja a brincadeira, o pega-pega, brincar de polícia e ladrão, apertar a campainha e sair correndo. Brincadeiras que hoje boa parte das crianças não realizam, né? Então, mas a escola tem um papel extremamente importante, onde que ela vai, através dos seus professores, promover situações de brincadeiras, permitir que a criança corra. Tá. Ela correndo, brincando, por exemplo, queimada. Ninguém quer ser queimado. Mas quando eu sou queimado e eu consegui administrar levando uma bolada, mesmo que doa, ou que eu consegui desviar, eu vou criando algumas experiências na minha memória. E eu consigo, depois, com o passar do tempo, transferir isso para uma vida adulta. E se você consegue realizar isso na infância, na adolescência, só que na adolescência é um grande período que muitos de nós, tanto homens quanto mulheres, as pessoas deixam de praticar. Ou porque já entra no aumentar a quantidade de estudos. Só que isso é mais comum que quem continua no esporte? Os homens. Por conta do esporte com bola, do esporte coletivo. Pode ver, pouquíssimo futebol da nossa cultura. Nos Estados Unidos é tudo. Mas qual é a ligação principal que faz... Porque, assim, é visível quem é... Quando você conversa com uma pessoa que ela é atleta ou que ela pratica algum esporte, é muito fácil de você ver a diferença na cabeça daquela pessoa. Então, o que traz isso? Porque o que eu vejo? Galera que faz esporte, você vê que muitas vezes são pessoas mais práticas, mais decididas, topam desafios, tem uma resiliência, sabe? Vai tendo esse gás diferente. Sim, por isso eu vim da infância, porque quando você vem com todo esse processo, por isso da importância da educação física escolar. Por isso da importância dos pais permitirem que seus filhos brinquem. Se eu não permito que meus filhos brinquem, eles vão perder um período de experiência onde ele pode falhar. E conforme ele vai crescendo, chega a fase da adolescência. Muitos, dependendo da sua condição socioeconômica, ou você continua praticando esporte, ou você para porque você tem que estudar, ou porque você tem que trabalhar. E ali é um período complicado. E nesse período, se você não tomar cuidado, as drogas entram. Por isso, aquela criança, aquele adolescente... Eu digo hoje, o esporte na infância e até a entrada da adolescência, ele vai te permitir você ficar longe das drogas. Ficou longe das drogas, entrou na fase adulta, você vem puxando a prática do esporte para você. Só que depois ele vai observar que o esporte coletivo é mais difícil de reunir várias pessoas para praticar. E aí, por isso que hoje muitos praticam o quê? Um esporte mais democrático e barato, que é o quê? A corrida. Individual. Muitos ainda ficam pelo coletivo. E aquela pessoa que depende do coletivo para praticar a sua atividade esportiva, se ela não consegue ter aquelas pessoas ao seu redor, ela para. Aí entra no aspecto de personalidade. Só que aí, o grande papel da mídia, das empresas, de ter um incentivo para o adulto para que ele saia do sedentarismo. E ele praticando, se movimentando, começa caminhando 3 quilômetros,
começa, vai ter uma corrida de 5 quilômetros. Quando a gente fala uma corrida de 5 quilômetros, o que o pessoal fala? Não é para mim. Hoje, dentro dos programas que a gente desenvolve, eu não uso o termo corrida de início. Por quê? Porque assusta. Então é o quê? Você vai percorrer 5 quilômetros. O que significa percorrer? Você vai caminhar e quando der você corre. Lembra na infância? Lembra na infância você corria 100 metros e parava. Porque a criança, ela é o quê? Anaeróbia, ela é de curta duração. Só que com velocidade, é tipo o Usain Bolt. O adulto já não. Tirinho. O adulto, ele tem esta capacidade anaeróbia, só que ele já olha pensando numa corrida de São Silvestre, que tem que correr o tempo inteiro, ele já pensa na dificuldade da Brigadeiro, ele acha que a São Silvestre é uma maratona e não é, mas não é uma maratona, é uma corrida com 42 quilômetros. Eu achava que era 21, descobri essa semana que é 15, né? 15. Sabe? Então, só que a corrida ela tem um papel gigantesco de transformação e modulação mental. Por quê? Se você consegue realizar aquilo com o teu corpo, situações do dia a dia ficam mais fáceis. Só que a galera ainda não pegou isso, ou eles não querem, porque a trava está na mente ainda, que ele já fala, eu não consigo. E aí que entra o papel. Foco, palavras, fisiologia. Sim. Eu já aplicava isso, mas não de uma forma metodológica. E com o Joel, isso me ajudou muito. Então, quando eu realizo os treinamentos com os nossos alunos, tem um aluno que eu estou treinando, isso é legal, eu estou treinando o meu corpo para eu correr numa velocidade menor. Porque eu vou correr acompanhando um aluno, um empresário, que vai fazer 75 quilômetros, dia 21. Caralho. E eu estou correndo com ele. Eu dou aula para ele há 14 anos. Há 14 anos atrás, nós fizemos os nossos primeiros 5 quilômetros. Ano passado, eu encontrei com ele numa prova e falei para ele assim... ele tinha parado de treinar comigo, eu falei, viu, você tem que voltar para os 5K. O que você está fazendo hoje aqui não tem nada a ver. Ele falou, verdade, Regis. Daí esse ano voltamos a treinar. E aí ele falou, Regis, eu só vou sossegar quando eu fizer uma ultramaratona. Eu falei, fechou, vamos. Ele falou, sério? Eu falei, é. Tá, 2 parênteses. Peraí. Primeiro, Regis comentou sobre foco, palavra e fisiologia. Essa é uma metodologia que o Joel fala muito de quando a gente quer mudar nosso estado de espírito. Então, tô triste. A metodologia que o Joel traz é muito isso. Você arruma sua fisiologia, tenha palavras positivas de afirmação, sei lá, palavras que te deixem feliz e foca em algo positivo. Isso vai mudar a fisiologia. Então, essa só abrindo um parênteses do que o Regis tinha trazido. Agora, treinar para correr mais devagar. Não é só correr mais devagar? Vamos lá. Eu faço uma maratona... 42 quilômetros. 42 quilômetros. Se eu correr tudo bem, um percurso plano... Der tudo certo numa maratona, hoje eu estaria num nível para realizar abaixo de 3 horas. Sério? Dando tudo certo. Cara, Regis, qual é o teu pace? Para qual distância? Nessa de 42, 3 horas. Daria 4:17. Caralho! Nossa, desculpa, não posso falar palavrão no podcast. Só que assim, a maratona seria nas condições perfeitas, tá? Mas mesmo que seja 3 horas e meia, Regis. Tudo bem. Isso é excelente. Sim. Só que quando a gente fala em tempos, assim, às vezes não é para assustar, é ver que é possível. Eu acho que é essa a situação, porque às vezes a gente fala a questão de tempo,
Você fala, nossa, é muito rápido, Não, não eu é fico não é pra inspirada. mim, Eu fico, não sei o caraca, quê. que massa. Não, cada um tem, só que daí entra o aspecto da fisiologia mesmo, a genética, o que eu realizava quando eu era criança, o que o meu pai fazia. Então, tudo isso nós trazemos. Nossa, chocada. É, hoje, eu estou numa aptidão física, numa preparação física melhor que há 10 anos atrás. Esse ano, eu fiz uma meia maratona na minha cidade. Eu bati meu recorde na meia. Recorde pessoal, 1h26. Muito bom. Muito bom. 1h26. Eu vibrei muito. Por quê? E foi legal, porque estava esse aluno que vai fazer o 75K, junto comigo, o Christian, e ele foi para a meia para fazer a prova dele, eu fui para realizar a minha. E ali eu pude vibrar, porque era uma conquista, assim, gigantesca, né? Eu falei, caramba, né? Onde falam que após 10 anos, depois dos 40, a tua capacidade física diminui, né? Diminui algumas coisas. Mas, se você corta aquilo que te atrapalha, por exemplo, eu não bebo mais. Eu não bebo mais. Seleciono o que eu vou comer. Descanso. Consigo ter uma disciplina. Então, isso me ajuda. Ah, todo mundo tem que fazer isso? Não, cada um vê o que é melhor para você. E que dá né? resultado. Que dá resultado para você. Agora, a pessoa que quer empreender, se ela consegue ter esse estilo de vida, Putz. ela larga na frente. Ela tem que tomar cuidado para não queimar a largada. Ô, Regis, você acredita que aquele momento de uma prova de corrida, por exemplo, vamos usar a corrida que a gente tá falando, mas aquele momento que eu passo a linha de chegada, aquele sentimento causa algum impacto dentro da minha vida profissional? Total. Desde que você tenha a mente voltada para isso. E desde que você faça a sua inscrição. Quando você vai fazer a inscrição de uma corrida, por exemplo, um aluno chega para mim. Teve um aluno que chegou para mim no começo do ano. Ele falou assim, Regis, eu quero fazer uma maratona. Eu falei, tá. O que você já correu? Ah, tô fazendo 5K. 5K é 5 km, galera. Só que ali eu entendi. Se ele não fosse realizar comigo, ele ia realizar com outro. Porque ali eu peguei a vontade dele. E ali o que eu fiz? Eu falei, olha, é assim. Nós temos tantos meses de treino. Os riscos são esses. Só que a história dele já falava de situações de perdas familiares. Eu entendi que ele queria realizar algo rápido. Porque não era só cruzar uma linha de chegada. Você entendeu? Quando ele falou isso pra mim, eu falei, pode acontecer isso, isso, isso. Regis, estou dentro. Você me treina? Treino. Vamos. E ele foi. Só que ao mesmo tempo eu já sabia que esse aluno, depois que ele terminasse a maratona, ele ia parar de treinar comigo. Porque ele já estava falando no triatlon. E ele foi pro triatlon. Só que ele fala de mim. Ele foi pro triatlon? Foi. Putz, morro de vontade. Só que assim, aí você tem que saber o que o esporte vai te trazer de benefício dentro da sua rotina. Porque quanto mais você se envolve com esportes de longa duração, você tem que saber administrar a sua rotina. Por isso que é muito comum. Se não tiver uma situação familiar bem estruturada, se você for casado, tem filhos, você tem que ter um combinado com a sua família. Porque você estará se ausentando de estar com a sua família, com seus filhos, por conta do quê? Treino. Do treino.
A rotina muda muito, né? A rotina, o que você come, o que você faz, o horário. Então, amigo, família, quem tá próximo tem que estar muito alinhado, tem que estar de acordo com esse objetivo. Daí você falava assim pra mim, nossa, Regis, mas e você? Você fez maratonas, ultramaratonas, mas como que você conciliava? Não tinha outra opção. Era o trabalho. Conversa. Era o trabalho. E era o trabalho. É o trabalho, né? É o trabalho. Tinha que... Só que viagens levava minha família, então tem muitas fotos assim, eu cruzando linha de chegada, eu cruzando com os meus filhos, levando os meus filhos pra corrida, a minha esposa Juliana participando, estando em tenda. Eles correm? Eles correm. Não tem como não, né? Sabe que as minhas... O esporte pra mim, Regis, ele chegou no momento que... Foi um ano, 2021, eu acho. Eu entendi que eu precisava ter um esporte que me colocasse em um ambiente de treino, disciplina e competição. E aí eu me inscrevi em vários. Tipo, pra fazer aula, sabe? Então eu fui fazer aula de corrida, de pilates, de yoga, de blá blá blá. Falei, bom, algum eu tenho que gostar. É impossível que eu não goste de nada nessa vida. Gostei de corrida. Passei 2021 inteiro treinando, fiz minha primeira corrida em Santa Catarina. E fui sozinha tudo. Nunca tinha ido numa corrida, não sabia como funcionava nada, não sabia como colocava chip. Achei muito legal. E E aí, falta isso, né? Falta. E eu gosto de trabalhar com as dicas, meio que não cortando, mas só porque... Ó, eu posso... Vai? Hoje, por conta da corrida, eu sou o embaixador da CS Runners, né? Lá da Carmen Stephens. E eu realizo alguns reels, conteúdos para a CS Runners, falando sobre dicas. Sabe, o básico? Uhum, o básico precisa ser dito, óbvio. Isso. E aí a gente fala assim, olha... Que é a mesma coisa que você vai fazer com a galera da Preview Run, né? Sim. A gente vai até deixar o QR Code aqui pra vocês já entrarem no grupo. E aí, nesse formato, a gente vai realizando isso. Essas dicas básicas As que dicas precisa. básicas. Por quê? As pessoas não sabem. Porque você vem, você pega o kit, não tem... Não tem nada. Pode até ter, até pode ter uma informação, tudo. Mas é que são umas coisas tão óbvias. Quem me deu suporte nessa época foi justamente meu professor de Cascavel, que ele foi explicando, foi falando, igual você falou, não queima a largada. Ele falou, Rê, sua primeira prova, aproveita o percurso, se diverte, não é sobre pace, não é sobre tempo. Mas, então, precisa muito desse acompanhamento, pra dar essa paixão, esse tesão, sabe? Do tipo, caraca, é uma prova. E assim, toda prova, cada um tem a sua prova, a sua distância, que te traz um sentimento. Se você falar para mim, Regis, qual é a prova que te traz um sentimento? É a maratona. É a ultramaratona? É, mas não tanto quanto a maratona de rua. Por quê? A maratona de rua ela é desafiadora. Pelo menos para mim ela é desafiadora. E por isso que eu fiz 25. Cara, 25. Só que com algum... Você correu há quantos anos? Minha primeira corrida foi em 2008. 15 anos. Caraca! Com um aluno de 60 anos na época, onde eu fiz uma pergunta para ele. Vamos correr? Imagina se fazer uma pergunta para um senhor de 60 anos, um empresário. Daí ele falou assim, não, você tá louco? Um velho de 60 anos correndo pelas ruas, vão falar que eu tô gagá. Passou uma semana, ele aceitou, falou, tem inscrição ainda pra corrida? Bora. Eu falei, tem, bora. 10K, logo de cara. Ô, Regis, mas é quase uma prova por mês desses 15 anos. A minha extensão universitária... eu vi que você fez conta. A minha extensão... Eu sou de exatas, né? Cabeça de exatas, é. A minha extensão universitária foram as provas. Então, as provas, elas me trouxeram, assim, um dicionário, vamos dizer assim, uma enciclopédia. Então, por isso que eu vou criando produtos para atender as necessidades do corredor, né? Então, a nossa metodologia Corrida 100% nada mais é o quê? Produtos para atender a necessidade, que vai desde correr os seus seu primeiro quilômetro,
sem precisar caminhar. Mas se caminhar também não tem problema. Não é o fim do mundo. É mais para você ter uma meta para você tentar cumprir. Porque o ser humano ele tem que ser meio que desafiado com uma meta alcançável, né? E não uma meta impossível. Sim. E assim ele vai. Só que ao mesmo tempo vai chegando uma hora que assim, a sua voz ela fica limitada, né? Então você vai colocando isso no formato online. Tipo, eu estando aqui é uma forma da minha metodologia poder chegar a mais pessoas, né? E aí que foi colocando por aplicativos, com vídeos explicando, vamos reajustando também. O aplicativo é para quem domina a tecnologia, porque a tecnologia chegou sem pedir licença e nem todos estão preparados para a tecnologia. Então, e eu peguei isso. Eu falei, caramba, eu estou enfiando a tecnologia na turma, só que eles só querem correr. Eles não estão preocupados com a tecnologia, eles só querem correr. Eles querem o quê? A didática do professor. Que às vezes eu falo assim para o aluno, você vai correr na sua menor velocidade. Como assim? Caminhe e você vai aumentar a sua velocidade e a hora que não der para você continuar caminhando, você vai começar a correr. E ali você corre. Não precisa aumentar a velocidade. Você faz essa transição de velocidade da caminhada para a corrida. E ali você vê o quanto você consegue permanecer. Se ele traz esse feedback para mim, eu já monto o treino dele. Entendi. A partir disso já vem uma clareza. Ô Regis, posso perguntar? Claro. Qual o benefício da corrida? O benefício principal? Nossa. Eu vou falar por mim, tá? Autonomia. Fala mais. Sensação de que você pode. Autoconfiança. Sabe por quê? Todo mundo fala que é difícil. Você cruzar a linha de chegada e ver que você venceu toda a barreira, a dificuldade do treino, você ter que acordar cedo, saber dizer não para muitas coisas. Ninguém vai fazer isso por você. A medalha da corrida é uma medalha que dinheiro não compra. Eu escutei isso uma vez e eu falei, cara, é isso. Não importa, você não vai comprar uma medalha. Você tem que ter corrido pra ganhar aquela medalha. Mas é. E assim, eu não falei de benefício físico. Tem 1 milhão. Mas o meu foco é justamente a gente trazer o impacto da corrida mentalmente. Porque quando a gente fala de saúde, a galera tá meio de saco cheio da ideia de saúde, né? Tipo, beleza, vou fazer uma academia, eu já sei, papapá. Mas, cara, não é sobre saúde, não. Não é só sobre saúde. É sobre saúde mental. Porra! Sabe por quê? Caralho. Vou falar assim, Regis, qual é o seu talento? Eu sou criativo, tenho a questão da influência. Se não fosse a minha influência nos grupos do WhatsApp, dos cursos que a gente participa, do Performance, eu não teria... A Grazi completou uma maratona. A Grazi da Carmen Steff completou uma maratona porque eu, no grupo do WhatsApp, eu fiquei, vamos lá, pessoal, vou correr a Maratona do Rio. Quem quiser, assiste. Eu vou fazer stories e vou fazer live. Porra, é verdade, você corre fazendo live, cara. Eu corro morrendo, você corre fazendo live. Corri 21K no sábado e 42K no domingo. No sábado eu fui curtindo. No domingo eu também fui curtindo. Só que eu fui com um desafio. Eu falei, eu vou tentar um índice para Boston. Se der, beleza. Como assim um índice para Boston? A maratona de Boston é a maior maratona no mundo, né? Tradicional, vamos dizer assim. Então, para você participar dela, existem duas formas. Ou se você consegue um índice dentro da sua faixa etária. Por exemplo, minha faixa etária é de 45 a 49 anos. Ou se você compra o pacote e vai. Daí você paga bastante por aquilo. Milhões de reais. Milhões, né?
E eu já consegui acho que 3 vezes, se não me engano, o índice para Boston. Só que nunca deu certo, assim, não era o principal. Mas o principal para mim era o quê? Conquistar o índice para Boston. Então, o índice para Boston é algo que fala assim, nossa, que legal, consegui índice, consegui índice, consegui índice. E eu fui para a Maratona do Rio depois de ter corrido uma meia. Falei, eu não tenho nada a perder. Qualquer coisa o caminho. Então, a minha cabeça já foi para isso. E quando você vai despreocupado, daí fui, pá, correndo, falando, fazendo live. Terminei a maratona em 3 horas e 22. Se eu tivesse feito 3 horas e 19, teria índice para Boston. Só que não daria para ter feito inscrição também, porque eu tenho que pegar visto e o período de inscrição já foi. Só que ali eu pude ser o quê? Influente, falando no grupo do WhatsApp, e a Grazi falou assim, nossa, você vai ser meu treinador. Treinamos, encerramos um ciclo de treino, ela concluiu a maratona de Buenos Aires, foi super bem. Não somente eu tornei-me treinador dela e do marido, do Leandro, como também, a partir disso, embaixador da CS Runners. Então, só que essa questão do meu talento, de criatividade e tal, eu aplico num ponto forte, que é a corrida, que é o esporte, por onde eu comecei. É onde você já está situado, né? Agora, se fôssemos pegar assim... É que meus pais, eles me mostraram até onde eles conseguiam, só que eu fui além ainda. Porque se fosse realizar algo, a maior preocupação da minha mãe era o quê? Que os filhos dela não fossem alcoólatras, desse errado na vida, alguma coisa assim. Talvez eu poderia ter sido engenheiro, porque eu tenho as questões das métricas, assim, eu calculo rápido, né, algumas coisas. Eu tenho o lado da criatividade, eu gosto de desenhar, traçar os mapas. Então eu tenho essa habilidade, porque foi colocado na infância. Mas hoje, esses talentos eu aplico com esporte e qualidade de vida, né? Agora, conseguir colocar a maratona para você transferir o sentimento da maratona para alguém e essa pessoa pegar assim, nossa, é da hora isso, eu quero correr uma maratona. Ela cruza a linha de chegada, a pessoa cruza a linha de chegada e fala assim, meu, terminei dolorido, faria de novo. Sim. Porque o processo é da hora. Quem empreende gosta disso. Quem gosta de desafios, a pessoa que é mais controladora, né, gosta das coisas mais no controle, ela até faz a maratona, só que ela tira o pé, né? Ela não quer tanto, ela quer concluir a distância. Aquela pessoa que já tem aquele lado competitivo, aquele lado empreendedor, ele já fala, eu quero concluir a maratona, mas talvez quero fazer em determinado tempo. Você acredita que o grande impacto da corrida é principalmente a questão de mental? Corrida, eu sempre falo que corrida ela não é um esporte de físico. É um esporte de cabeça, né? Talvez ali o começo é pelo físico. Mas uma longa distância é mais cabeça do que... Sim, mas é por isso que daí é um processo que vai sendo construído aos poucos. Tem gente que já chega. A maioria das pessoas começa a correr por quê? Por que as pessoas vão para a corrida? O que é, entre aspas, vendido? Não sei. Emagrecer. É? Correr emagrece. Tô correndo errado, então. Correr emagrece. É isso que é vendido. Emagrece, ela ajuda com o emagrecimento. Vamos dizer assim, é como se fosse mais ou menos isso. 70% alimentação, 30% exercício físico. Mais ou menos isso. Porque as pessoas ficam depositando na corrida o emagrecimento e está errado. O que acontece? Se eu estou com sobrepeso, não fortaleço a minha musculatura de forma adequada, corro em excesso. O que é correr em excesso? Quantas vezes por semana eu preciso correr? 2, 3 vezes.
É difícil controlar isso? É. Para a pessoa que já realiza longa distância, é difícil pra caramba. Agora, tanto eu cheguei a comentar com você, falei, corre menos, corre menos. Mas você acredita que esse impacto, ele vem no mental? A corrida influencia no Vem, sabe por quê? Aí vai muito de como que é a personalidade da pessoa. Se ela gosta do desafio, ela avança. Pode ser que depois ela mude de esporte, mas ela sempre vai ter a corrida como a base. Porque a corrida é a base. A corrida é a base. Nós não ficamos nadando o tempo inteiro. Até podemos ficar deitados numa posição, né? Então, por isso que as modalidades esportivas elas mesmo que se cruzam, né? Estou deitado, natação. Estou em pé, a corrida. Estou sentado, a bike. Então você vai falar assim, nossa, nascemos para ser triatletas, mas não que precisamos realizar a longa distância. Sim. Porque o que machuca é a longa distância. Mas ela te dá um trabalho mental absurdo. Só que esse trabalho mental, uma terapia. Ele pode ser com doses pequenas. Como assim? Esse ano eu fiz 2 triatlons. Eu falei, eu vou fazer o triatlon. Porque eu trabalhei 10 anos com natação. E na infância andava de bike. E fui muito bem no triatlon. Mas aonde que eu tirava a diferença? Na corrida. Então... Essa zona de talento. É. Tá bom. E estar numa competição é gostoso. Porque aí você sai daquela pessoa trabalhadora, você sai no meu caso, sai o Regis professor, sai o Regis marido, pai, e entra o Regis competidor. E isso é gostoso. É você aprender com as suas falhas, com os erros, e aí a partir disso, errei, beleza. Só que, como professor, eu sempre comentei isso com os alunos, eu posso errar. Porque se eu erro, porque eu tentei, porque eu testei algo novo, eu apresento para você essa revisão. Para você não errar. Porque você não tem que errar. Eu posso errar, porque eu testo. Então eu já é como se eu apresentasse para você uma metodologia de treinamento de corrida, para você não precisa errar. Sim. Porque você não é professora, você não é treinadora de corrida. Eu sou. Então a minha experiência com a prática da corrida, ela te leva a isso. Por isso dessa situação de criar situações. Até tinha dado um nome para um programa que era assim, Running Mind. É como se fosse uma sessão one-on-one, porque a corrida é mental. Só que para eu saber um pouco da sua história, seus objetivos, sua rotina, e aí a gente traça o plano. Pensando na conquista. Então, são 5 etapas. Com os alunos e tal. E foi muito massa. Muito massa. E daí quando a gente até brinca, né? Entrou na mente, quando o professor entra na mente e ele já sabe, tem aluno que às vezes fala assim, Regis, você acredita mais em mim do que eu em mim mesmo. Eu escuto isso direto. É aluno falando assim, Regis, quando eu estou correndo parece que você está falando na minha orelha. Que eu preciso ajustar minha postura, respirar melhor. Daí você fala, pô... É esse o meu papel. Esse é o papel. Ô, Regis,
Onde a galera te encontra nas redes sociais? Instagram, @RegisTreinador. No YouTube também, @RegisTreinador. Lá não tem muita coisa, mas tá indo aos poucos. Tá lá. E @LiveMaisAssessoria. A gente tem a metodologia está com @corrida 100%, mas ali é um projeto aí que está caminhando, né? Mas a empresa mãe é a Live Mais Assessoria Esportiva. Eu vou deixar aqui na tela tanto os Instagrams, informações do Regis, quanto o QR Code pra galera que quiser participar da Preview Run. Entra no grupo, é gratuito, que a gente vai estar... A gente não, né? O Regis vai estar dando todo o suporte aí pra galera começar a correr. A gente fez essa corrida, né, Regis? Quando? Cara, já tem data? Em julho. Fazer a galera correr no frio. Julho tá longe. Eu acabei de correr 21, Regis, tô me recuperando. Foi bom. Fazer uma antes, pô. Não, na Preview Run a gente não consegue, mas eu gostei da ideia de fazer a São Silvestre. Achei interessante. Nós vamos conversar. Olha lá, viu? Ele já não quer deixar eu fazer, gente. Regis, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Vou deixar seu Instagram pra galera acompanhar. Eu pedi pra você vir justamente porque eu defendo absurdamente a corrida. Foi um esporte que mudou muito minha vida, que mudou pra caraca, tipo, tudo. Minha autoconfiança, disciplina, minha empresa... diretamente, assim, sabe? Os benefícios da corrida com, sei lá, faturamento, qualidade de atendimento, tudo. Então, falei, quem corre, o professor tem que vir falar pra galera como que é isso. Então, por isso que eu te convidei. Muito obrigada por participar e trazer um pouco do seu mundo da corrida. E deixar a gente de cara aqui, né? Eu e o Renan ficamos cansados só de ouvir. Tá ofegante, né? Olha... Quando você começou falando das 20 horas, né, da corrida, óbvio que cada ultramaratona a gente tem uma história para contar, né? Posso contar uma historinha bem rápida? Vai. Em 2020, quando ia entrar a pandemia, quer dizer, a pandemia já estava instalada, tal, quando estavam fechando tudo aqui no Brasil, tal. Acho que era dia 19, dia 20 de março, uma coisa assim. E aí ia ter uma prova de 80 quilômetros, que era da Indomit. Largava às 10 da noite e nós tínhamos que terminar a prova até às 6 horas. Da manhã? Não, 6 horas da tarde do outro dia. E ali, assim, eu não consegui treinar adequadamente por conta de alguns fatores, joelho e tal. Eu fui com a bagagem. Daí até alguns alunos falaram assim, nossa, você vai correr? Você só fez volume de 30K, você vai correr 80? Eu falei, eu vou. Porque eu não preciso correr o tempo inteiro. Eu tenho que saber administrar. Então, quando a pessoa fala em correr 5K, é mais ou menos isso. É saber o administrar. A hora que dá para correr, a hora que você tem que descansar. E na ultramaratona tem um lance assim. Por exemplo, eu sabia da minha dificuldade, que era o quê? Sono. Virar a noite correndo ia me dar sono. Aí chegou uma hora, era 7 da manhã, já tava viu o nascer do sol, espetacular, em São Bento do Sapucaí e tal. E aí eu peguei, tinha um staff, eu falei, você vai ficar aqui, né? Ele falou, vou. Eu falei, eu vou dormir um pouco. Ele falou, o quê? Você vai dormir? Eu falei, vou. Eu apaguei 20 minutos e eu escutava as pessoas passando, mas eu precisava descansar. Descansei, voltei, daí passava correndo algumas pessoas. Mas era você que estava dormindo lá? Tô novo. Renasci. E na ultramaratona tem uma frase assim: você morre e renasce. Só que na hora que você morre, você não pode tomar a decisão de imediato. Porque se você for tomar a decisão, você abandona a prova. Morreu? Você tá ali, né? Respira um pouco, traça um novo plano, e aí você vê se vale a pena. E se você volta a correr, você renasce. A ultramaratona me mostrou diversas vezes isso. Então, quando a pessoa fala, Regis, isso é difícil, eu falo, putz, não é difícil. Você vai deslocar, você vai sair, você vai voltar, não é difícil.
dorme um pouquinho, recupera e volta. Na pandemia eu perdi 2 irmãos. Difícil você ter que enterrar 2 irmãos na pandemia. Isso é difícil, né? Isso não volta. A corrida você tem outra. Você pode até desistir, você tem essa opção. E a partir disso, das situações dos meus irmãos, que eu falei, opa, eu tenho que mudar minha vida. Porque se eu não mudar minha vida, eu vou deixar de contar a história. Então, a questão da corrida 100%, ela nasceu na dor, vamos dizer assim, ficando de uma forma estruturada a partir dos conhecimentos que eu tinha com a corrida. Então, para atender a necessidade, para facilitar a vida do corredor, do praticante de corrida, mas que a vida não é só uma corrida, né? Para correr, você tem que fortalecer, você tem que cuidar da alimentação. Tem todo um planejamento por trás, né? É filosófico, né? Fica às vezes um papo meio assim, pô, viaja muito, mas não é. Várias corridas você tive que viajar para ir, curtir. Então eu falo assim, pô, você quer correr? Qual é o seu objetivo? Ah, eu quero terminar em tal distância, tal tempo. Beleza. Independente do seu objetivo, curta cada passada, que é um slogan que eu gosto de usar. Independente do objetivo. Eu acho que essa é a melhor dica que eu sempre recebi, que é curta a prova. Tanto que toda vez que alguém me pergunta qual a sua estratégia, eu falo, cara, não tenho. Eu escuto meu corpo e curto a prova, é isso. Se eu sentir que é hora do gel, vou tomar gel. Se eu sentir que é hora da água, vou tomar água. Se eu sentir que é hora de caminhar, vou caminhar. E vai curtindo exatamente cada segundo a paisagem, a dor, a mente. Não está errado. Mas colocar um pouquinho de estratégia melhora. A gente tem aquela estratégia, né? Mas não estratégia do tipo, tenho que terminar nesse pace, vou me matar. Isso não. Não é um hobby, não é um job. A cada 7 quilômetros, um gel. É o normal, o clássico, e sentindo. Que é isso aí, legal. Regis, muito obrigada. Curta cada passada. Seja bem-vindo. Vai ter que vir mais vezes, né? Porque você vai ter a Preview One, vai ter que vir aqui dar umas dicas pra galera. Sim. Vamos equalizando essas agendas. Perfeito. Estou eu tinha perto. te dado no começo, mas eu me empolguei falando. A Ilumac é um dos patrocinadores do Prevcast e também vai ser da Preview One. E ela manda um kit pra galera, ó. Ai, que legal, pô. O que você acha? Essa Eco Bag, esse kitzinho já tá legal pra Preview One? Fechou. Já funciona, né? Uma garrafinha, um copinho. Espero que você goste. Vamos colocar a Vitaform junto. Já manda um... Ó. Viu? Vem tudo, pô. Que legal. Regis, obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre. Voltarei, estou perto. Você tá. que tá mais longe um pouco, mas você tem também. essa liberdade geográfica aí. Ai. Olha que legal. Vem tudo, pô. Adoro. Maravilha. Gente, esse foi mais um Prevcast. Vamos deixar o QR Code da Preview One, Instagram, as informações do Regis. Quem quiser entrar em contato, quiser conversar sobre corrida, Regis está super à disposição. Obrigada, Regis. Obrigado. Valeu, pessoal. E vamos correr. Aproveita cada passada.